pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar aqui rapidamente sobre a diferença, tá? Entre uma sentença terminativa proferida e uma sentença definitiva proferida. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Para quem vai fazer prova da ordem, né, prestar concurso aí, é sempre legal prestar atenção nessas questões que envolvem diferenças, semelhanças, enfim, né? Então vamos lá. O juiz, ele vai poder eventualmente prolatar uma sentença que chamamos de terminativa ou processual, quando ele for, né, prolatar a sua sentença envolvendo uma das hipóteses arroladas pelo artigo 485 do CPC, pessoal. Então, se ele verificar que em razão ali, envolvendo uma ação que está proposta, que falta um pressuposto processual, de repente o autor desistiu daquela ação proposta, né? De repente ele verifica que a falta de interesse processual envolvendo aquela situação também, enfim, né? Várias são as hipóteses arroladas pelo artigo 485, e se ele verificar a ocorrência de uma delas, ele vai prolatar eventualmente uma sentença terminativa ou processual, tá? Nos termos do artigo 485. Nesse contexto, pessoal, essa sentença produz o que nós chamamos de coisa julgada formal apenas, ok? Então, quando transitada em julgado essa decisão, o trânsito que nós temos aí é um trânsito meramente formal. Isso significa dizer que existem os efeitos que se produzem apenas envolvendo essa coisa julgada dentro dessa relação processual. Então, ela terminou, ela morreu, né? Costumo dizer que nós não vamos ressuscitar essa relação processual que transitou em julgado de modo formal. Ela termina. Mas, em regra, a lei prevê que a parte pode repropor a ação, promover nova ação dentro desse contexto, porque o mérito da causa não foi analisado, né? Então, a gente vai ter uma sentença terminativa ou processual sendo proferida, pessoal, envolvendo uma das hipóteses do 485, significando dizer que são hipóteses em que o juiz não vai julgar o pedido formulado pelo autor, ele não adentrou aquele mérito da causa, ele não resolve o mérito da questão, tá bom? Claro que não é o que a gente quer, né? Quando a gente propõe uma ação em juízo, a gente deseja que o juiz analise o nosso pedido e nos dê a resposta ali que a gente está buscando. Se a gente ganhar, melhor ainda, né? Mas mesmo que a gente, né, perca aquela ação, ele vai nos dar uma resposta. Isso é o que a gente deseja na realidade, porque quando a gente propõe uma ação, é o que a gente busca. Mas, se eventualmente acontecer ali uma das hipóteses, uma das situações do 485, ele pode prolatar uma sentença terminativa ou processual, sem resolver o mérito daquela causa, o mérito daquela questão, né? Operando-se, neste caso, a coisa julgada formal, e a parte vai poder repropor nova ação, se assim ela desejar, né? As sentenças definitivas ou de mérito, pessoal, são aquelas sentenças proferidas que resolvem o mérito da causa, né? E as hipóteses de análise do mérito da causa ali, essas situações que envolvem essa resolução de mérito, elas estão previstas ali no artigo 487. Então, se o juiz se pronunciar, né, prolatando uma sentença, se aquilo tiver de fato conteúdo de sentença envolvendo uma das hipóteses do 487, nós temos aí que essa decisão será uma decisão de mérito, né? Portanto, se for sentença, né, porque a gente tem que lembrar que existem as interlocutórias de mérito, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, mas se for a decisão dele ali proferida pelo juiz, se ela tiver conteúdo de sentença, essa sentença nesse contexto ela vai ser chamada de sentença definitiva ou de mérito. Nesse caso, como ele resolve o mérito da causa, o trânsito em julgado que acontece aí, pessoal, não é um trânsito meramente formal. Aí a gente já tem um trânsito em julgado material. Isso significa dizer que essa coisa julgada opera os seus efeitos nesta relação que terminou e também para fora, né? Nós temos aí a produção de efeitos envolvendo essa coisa julgada endoprocessual
e extraprocessual. Ou seja, então transitou em julgado aquela questão, o processo foi resolvido, o mérito foi analisado, relação jurídica terminou. Nesse caso, como o mérito foi julgado pelo juiz, a parte não vai poder repropor essa mesma ação, né? E aí a gente tem que lembrar aquela questão da identidade das ações, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Repropor a mesma ação quando se operou a coisa julgada material, isso não vai ser possível, não é possível porque o juiz já resolveu aquela questão que foi colocada ali pela parte, tá bom? Então, sentença terminativa ou processual faz coisa julgada formal, e isso possibilita, pelo menos em regra, a parte de promover nova demanda. E sentenças definitivas ou de mérito produzem ali o que a gente chama de coisa julgada material, o que vai impedir a parte de repropor a mesma ação em juízo. Tudo bem, gente? Espero que não tenha ficado confuso. A gente vai falando ali, né, no improviso, e às vezes sai meio confuso. Espero que tenha ficado clara aqui a minha colocação. Muito obrigada pela companhia. Um beijão, até semana que vem.